Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Hoje News. E hoje vamos falar sobre a doença de Parkinson. Você vai ficar sabendo quais os tratamentos, se a doença tem cura, entre outras informações. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Ana Moura, ela que é neurocirurgiã. Tudo bem, doutora Ana Moura? Seja bem-vinda novamente ao Hoje News. Tudo bem, muito obrigada. Grande satisfação estar aqui novamente. Doutora Ana Moura, o que é a doença de Parkinson? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, onde células nervosas importantes para o controle do nosso movimento apresentam uma substância química, formam uma substância química chamada dopamina. A dopamina, ela se localiza na substância negra no mesencéfalo cerebral. Por que falar de substância negra? Porque foi provado já por estudos de imagem radiológicos que uma diminuição na substância negra de 70% a 80% será quando o paciente irá notar os sintomas de Parkinson. Quais são eles? Então, temos 4 sintomas cardinais, que é o movimento lento, também chamado de bradicinesia, rigidez, tremor em repouso e dificuldade na marcha e no equilíbrio. Temos outros sintomas motores também, mas esses são os principais, como disfagia, mimia facial. E temos também os sintomas não motores da doença, que geralmente são os que apresentam primariamente, que é um sono agitado, que é constipação, que é dor, muita dor. O paciente apresenta com uma quantidade de saliva aumentada, uma quantidade de suor aumentado, uma ansiedade, uma depressão e uma diminuição da pressão arterial. Então, nós temos os sintomas motores e não motores da doença. Lembrando que é muito importante, quando existir um desses sintomas, procurar um médico especialista para se ter um diagnóstico correto. Então é importante ficar atento a esses sintomas, né? Porque são vários, né? Não é só um. Isso, são vários sintomas. Então, como eu disse, a pessoa já começa a notar os sintomas logo quando a doença já está avançada, né? Já tem uma diminuição de 70% a 80%, né? Da substância negra, onde se localizam os neurônios responsáveis pela dopamina. Então, é importante também prestar atenção nos sintomas não motores e, no caso de alguma dúvida, procurar um médico qualificado para diagnosticar a doença. Certo. Doutora Ana, qual que é a causa da doença? Não existe causa ainda determinada. Iremos ver diagnóstico de síndrome de Parkinson idiopática, quando não se tem uma causa definida. Temos também de origem genética, veja bem, eu disse genética, não hereditária, porque hereditária forçamente passa dos pais para os filhos. A genética ocorre uma mutação por vários fatores, incluindo os ambientais, no DNA, nos genes do DNA dessa pessoa. Cada DNA, ele possui 20 mil genes. E desses 20 mil genes, eles são divididos em exons e introns. Então, daí o nome do teste que é feito para diagnosticar a doença de origem genética, o exoma, que ele vai sequenciar
o DNA da pessoa, que é essa proteína que forma e caracteriza a pessoa, e também para saber se vai ser de questão hereditária ou não. Então, essa representa 10 a 15%, mas também nós temos o Parkinson juvenil. Esse Parkinson, ele é diagnosticado em pessoas abaixo de 50 anos. Mas eu já tive paciente onde o Parkinson iniciou na idade de 12 anos. Então, existe também essa faixa etária. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa doença gera em torno de 200 a 300 mil no mundo, a doença de Parkinson em geral. No Brasil, ela gera em torno de 200 mil pessoas diagnosticadas, em uma população que nós temos aproximadamente de 211 milhões de habitantes. Então, ela representa 1% dessa população, então também é considerada doença rara. Em relação a mitos e verdade, a doença de Parkinson, ela é somente um distúrbio de movimentos, doutora Ana? Não, então, ela tem os distúrbios de movimento, mas que são os motores, mas não é porque os motores estão controlados que não haverá os não motores, né? Que vai ser principalmente a dor, a ansiedade, a depressão, dentre os outros que eu comentei. Em relação à doença, vamos supor que a pessoa aparenta estar bem, mas isso quer dizer que ela está bem ou não? Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Então, esses sintomas não motores, eles têm que estar sendo bastante cuidados, né? Então, tudo começa também no ambiente familiar, onde as pessoas da família têm que conhecer a doença, tem que ter uma aceitação da doença, tem que tentar simplificar a rotina desse paciente e tem que encorajá-lo sempre a manter o convívio, tanto familiar quanto social. Certo. Em relação a tratamento, chás, vitaminas, também são medicamentos que podem curar essa doença ou não? Não existe cura para a doença de Parkinson, existe tratamento. Então, para aliviar os sintomas, caso a pessoa apresente um desses sintomas, ela tem que procurar o médico especialista. Em relação às células-troncos? Células-tronco, não existe protocolo ainda estabelecido e aprovado, e quando sair algo, irá gerar em torno de melhorar, aliviar os sintomas e não curar a doença. Certo. Então, depois que a pessoa é diagnosticada com a doença, então como que é feito esse tratamento? O tratamento, então, começa, né, na família, começa com uma psicoterapia de aceitação desse paciente também, né, de tentar cuidar dessa ansiedade, dessa depressão, desse medo de algo novo que está acontecendo com a pessoa, né, exercícios, então a fisioterapia, mas também exercícios outros. Já tem vários estudos que mostram o tanto que ajuda a melhorar a doença de Parkinson, né? A dança, até o jogo de videogame já tem estudos, né? Mostrando uma melhora. Também o neuro, o psiquiatra, caso precise, né? E uma medicação otimizada para esse paciente.
A doença de Parkinson gera em torno de falta da dopamina. Então, nós vamos oferecer primariamente uma medicação dopaminérgica, como a levodopa, por exemplo, que é a medicação que controla a maioria da doença de Parkinson. Então, ela é uma precursora da dopamina, ela age semelhantemente à dopamina. Nós temos também outra classe, que são os agonistas dopaminérgicos, ou seja, eles vão aumentar a dopamina no cérebro através de ligação em receptores. Nós temos outra classe de medicações, que são os antagonistas dopaminérgicos, que eles vão aumentar o efeito da dopamina no cérebro, bloqueando os receptores de antagonismo desses receptores. E também temos uma outra classe de medicamentos, que são os anticolinesterásicos, que aí eles vão agir de uma forma para relaxar, fazer um relaxamento da musculatura. Depois nós temos a estimulação transcraniana de método e passamos para os métodos cirúrgicos, que temos o ultrassom, que ainda não é realizado no Brasil, ele só está em protocolos de pesquisa fora do Brasil. Nós temos a cirurgia de lesão ou ablação e a cirurgia de estimulação cerebral profunda, ou mais popularmente conhecida como DBS, da sigla em inglês Deep Brain Stimulation. Como funciona? Então, as duas cirurgias haverá uma implantação do eletrodo. No caso da ablação, irá ser feita uma lesão após a implantação desse eletrodo a nível cerebral, no núcleo, no alvo escolhido, pré-determinado, e irá ser feita a lesão e retirado o eletrodo. E a lesão está lá em definitiva. Nós temos a estimulação cerebral profunda, que o eletrodo é colocado no alvo pré-determinado e fica lá, juntamente com a conexão dele e o marca-passo do paciente, e através do marca-passo, esse eletrodo será regulado, o que não acontece com o da lesão. E essa prática cirúrgica é a que eu sou especialista nela, uma das minhas especialidades. Então, doutora Ana, a gente percebe que o tratamento, ele depende do quadro clínico de cada paciente, né? Porque cada paciente tem uma forma de reagir ao tratamento. Exatamente. Então, cada paciente é um indivíduo diferente, né? Que vai tanto responder com clínica, sintomas diferentes, e em velocidades diferentes. Então, em 1967, Margaret Rein e Meslinhar, eles elaboraram e publicaram uma escala para o desenvolvimento, mostrar o desenvolvimento da doença, que é a escala unificada de avaliação da doença de Parkinson, o PDRS. Então, nós não podemos prever como será a doença, a evolução da doença no paciente, porém, nós podemos acompanhar e dar o tratamento adequado em cada estágio da doença. Doutora Ana, muito obrigada pela participação no Hoje News e por esclarecer essas dúvidas relacionadas à doença de Parkinson. Satisfação toda minha, lembrando mais uma vez que os pacientes apresentando sintomas parecidos devem procurar um profissional de saúde qualificado na doença de Parkinson para poder ter um tratamento o mais rápido possível, porque podem chegar no consultório tardiamente e nós não teremos muitas terapias a oferecer, ou às vezes quase nenhuma. Obrigada, doutora Ana.
E o Hoje News vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar essa e outras edições através das nossas redes sociais, digitando o Hoje. Nos vemos no próximo programa. Até lá!